Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Fit, o seu podcast sobre saúde da mulher, sobre mulheres empoderadas e maravilhosas. E nesse mês da mulher nós estamos em gravação na Clínica Sense, a clínica de estética aqui em Fortaleza, que fica localizado no Shopping Avenida. E nós estamos hoje com mais uma super mulher. Eu acho que de todas as mulheres que já estiveram presentes aqui nesse podcast, talvez ela tenha o físico mais de super mulher que nós já vimos. Nós estamos aqui com a Letícia Alves. Ela que é fisiculturista, ela que... Eu vou deixar você falar sobre as suas premiações, sobre o que você sabe melhor, mas para vocês entenderem um pouco, além de fisiculturista, ela também é treinadora. Ela treina especificamente mulheres. Então, nada mais interessante, ninguém melhor, na verdade, para nos falar um pouco sobre atividade física e o corpo feminino. Letícia, bem-vinda. Que bom te receber aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite, Thaís. É uma honra, né, estar participando desse podcast especial para mulheres, né? Conversar com a mulher, para outras mulheres, com um tema assim tão importante como o que a gente vai conversar aqui hoje. E pedindo, né, você falou para me apresentar. Por favor, fica à vontade. Eu sou a Letícia Alves, sou treinadora, tenho 13 anos de experiência com treinamento de musculação, né, mais especificamente, que é a minha área de atuação. Eu sou especialista em treinamento personalizado para saúde e rendimento também, e especialista em treinamento de força. Eu trabalho com um público muito... prioridade maior é realmente mulheres, né, o público que realmente trabalho. E além disso, eu também sou fisiculturista, na verdade há muitos anos, desde 2015, tendo um período de pausa, né, não nesse período desses anos todos, mas voltei a competir ano atrasado. E tenho aí no currículo 14 campeonatos, né? Já, inclusive o primeiro que eu fui com a ideia de só participar uma vez para experimentar, para ter uma curiosidade de aprender. E nessa brincadeira eu fui para 14 campeonatos, tendo o meu mais importante título, que foi vice-campeã do campeonato Arnold Classic 2024. Eu me consagrei vice-campeã da categoria Novais, que é uma categoria onde as meninas... são os termos dos campeonatos, né? É meio complicado. Mas são de duas categorias que eu participei, sendo top 2 e top 3 no campeonato maior da América Latina. Pronto, era isso que eu esperava. Basta a gente saber que o Arnold, acho que mesmo quem não entende de fisiculturismo sabe que esse nome Arnold, né, a gente já remete... Já ouviu falar, Já ouviu falar. Mas assim, a categoria que você compete é uma categoria, tu pode explicar pra gente? Pronto. Não é sobre ser grande, é sobre realmente a definição muscular, isso? Pronto. No fisiculturismo existem várias categorias de físicos diferentes, né? Na categoria feminina existem 4 perfis de físico. Eu estou na categoria que é o perfil mais slim, que é o físico mais, como se dizem, de entrada. Né, que é um físico menor, um físico que prioriza feminilidade, delicadeza, mas também com definição muscular, com contornos, né, com um perfil mais de musa fitness, vamos dizer assim, mais slim, né? Eu creio. Sem muito volume e agressividade. Você esqueceu de dizer, mas você também é para muitas pessoas uma musa fitness. E assim, eu imagino, já entrando um pouquinho na nossa conversa, eu imagino que são 13 anos como treinadora. E se foi desde 2015 que você começou a competir, são pelo menos aí 10 aninhos competindo. Eu não consigo imaginar quantas barreiras você teve que vencer para poder trabalhar com isso, porque apesar de ser um assunto, né, que hoje está muito em alta, a gente vê os adolescentes cada vez mais novos querendo entrar na musculação, mas há 10 anos atrás não era bem assim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Teve muito preconceito? Como foi? Pronto, lá quando eu iniciei, eu posso dizer que eu, especificamente, não sofri tanto preconceito. Mas porque eu sempre tive um estilo de vida mais saudável, sempre fui dos esportes, sempre pratiquei esportes. Então, o meu ciclo social era já entendia o meu estilo de vida mais ativo, mais saudável, né? Então, quando eu decidi competir pela primeira vez, não houve tanto preconceito assim relacionado à minha decisão, né? Mas eu vejo, por conversar com muitas mulheres, conviver com muitas mulheres,
eu sei quais as maiores dificuldades que elas enfrentam em relação a esse tipo de preconceito com esse esporte, né? Inclusive, acho que eu sofri mais preconceito atualmente, mas eu vou dizer o porquê. Que antigamente, né, não tinha esse crescimento tão grande da rede social, de postar rotina, de postar stories. Então, eu competi, mas poucas pessoas souberam, porque eu não tinha tanta essa visibilidade no Instagram. Hoje em dia, tudo a gente posta mais, né? Então, acaba aparecendo mais pessoas ficam sabendo. Então, foge um pouquinho daquela bolha de pessoas, né? E esse conhecimento do fisiculturismo vai chegando em pessoas que não são do meio. Sim. Então, as pessoas que não são do meio, elas têm um pouco mais de preconceito, têm algumas visões distorcidas, né? Por exemplo, né? Uma das questões bem recorrentes mesmo é essa questão do padronização da feminilidade, né? Que a sociedade, ela entende que a mulher tem que ser feminina, tem que ser delicada, tem que ser frágil. Então, uma mulher com músculos aparentes, ela meio que foge desse padrão. Então, as pessoas não estão muito acostumadas com o diferente, com a mulher fora daquele padrão de sociedade que já é imposto de um período muito mais antigo, né? E também, assim, eu adoro esse termo, o patriarcado, né? Que o pessoal gosta muito de falar, que mulher não é pra pegar peso, né? Entendo, realmente faz sentido. A mulher tem que ter aquele papel de fragilidade, de delicadeza. Então, quando a mulher foge desse padrão imposto, é meio que criticada, né? Sofre um preconceito. Então, para a mulher realmente mostrar que a gente não precisa ser como a sociedade quer, a gente tem que ser como nós nos sentimos bem. Exatamente. E assim, e se você não acha bonito os músculos aparentes, você tem a opção de fazer atividade física pela sua saúde, afinal de contas tudo é pela saúde, mas de não ficar tão definida ou de não ter tanto volume, né? Então, assim, é muito mais, eu acredito que seja muito mais sobre você entender o propósito do outro e sobre você se colocar, né, na sua prioridade do que avaliar ou não. E no final das contas, Letícia, assim, eu sei que você provavelmente já deve ser um assunto que você superou, afinal é o seu dia a dia, mas no final das contas é muito mais sobre você ligar para as opiniões que importam. Sim. E assim, eu te sigo nas redes sociais, aquela fã, né? Eu te sigo nas redes sociais. E assim, o seu esposo, ele também é da área, né? Sim. Então vocês estão todos ali dentro desse meio também já, né? O que talvez facilite. O nosso convívio já é bem de pessoas que entendem essa rotina, né? E assim, você percebe que falando um pouco também desse preconceito, você percebe que as suas alunas também sofrem com isso? Sim, com certeza. Inclusive, eu queria falar sobre isso. Mas muito bom ter tocado nesse assunto. Porque, assim, esses preconceitos que as fisiculturistas sofrem, algumas mulheres que não querem ser fisiculturistas, mas só querem ter um estilo de vida saudável, ter boas escolhas relacionadas à alimentação, se preocupam com o desempenho no treino, gostam de treinar, mas não pensam em competir, mas querem ter um estilo de vida mais saudável, sofrem preconceito também. Porque, vou dizer, né, por exemplo, eu convivo com pessoas que entendem o meu estilo de vida. Eu normalmente eu não sofro preconceito se, por exemplo, eu chego num lugar e as pessoas me oferecem um bolo de chocolate e eu digo que não quero, tá tudo bem. Ninguém vai me criticar, mas uma pessoa que não é do meio e que vai conviver com outras pessoas que também não são, onde está todo mundo bebendo ou comendo, né, à vontade, alimentos mais gordurosos, e se eu estou tentando ser mais saudável e digo, não quero, mas por quê? Só hoje? Tá exagerando, né? Tá vitolada, né? Ou então se a pessoa escolhe não beber naquele dia porque ela vai treinar no dia seguinte, ela prioriza um treino de qualidade, né? Porque o álcool a gente sabe que atrapalha o rendimento. Muito. Então se a pessoa recusa ali uma bebida alcoólica, tá exagerando, mas só hoje, não faz mal, né? Então as minhas alunas que têm esse estilo de vida mais saudável sofrem bastante em relação a isso. Se vão num restaurante e escolhem um alimento mais saudável, ou se vai para algum lugar que não tem uma opção mais saudável, leva a sua marmitinha. Os olhos, para quem leva a marmitinha assim e não é um atleta, é muito criticada, elas são muito criticadas e elas falam muito isso para mim, né? Relatam muito isso. Aí eu tento ajudar, né? Entender que assim, a gente tem que realmente ser muito forte na nossa decisão de propósito de vida e entender que a sociedade não está preparada para pessoas diferentes.
que escolhem opções diferentes, que querem viver de um modo diferente que a maioria. Então as pessoas meio que criticam quem não segue o normal, né? Não segue a maioria. Eu percebo que, infelizmente mesmo, ainda tem muita... A única palavra que eu consigo encontrar é inveja. Às vezes eu já escutei comentários que pra mim soaram como um comentário de inveja, porque aquela pessoa não conseguia. Tipo assim, ai, eu jamais faria um negócio desse, olha, a arrumação vai deixar de comer salgadinho porque treina. Sendo que às vezes é uma pessoa que o médico já falou que precisa emagrecer por causa da dor no joelho. Às vezes é uma pessoa que usa algum medicamento e ela não consegue ter a mudança de chave na sua própria motivação de conseguir fazer essas modificações tão importantes. E assim, não é criticando também essas pessoas. Eu acredito, eu tenho uma paciente, um beijo, Dani, eu sei que você nos assiste. Eu tenho uma paciente que ela é muito jovem e ela tem 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, diabética, não pré-diabética, ela é diabética e ela com sobrepeso, mais de 100 quilos. E ela primeiro me procurou. Ela falou, olha, a ginecologista pediu pra eu vir, eu preciso emagrecer. Enfim, muitas questões. E a cada retorno dela eu falei, e aí, Dani, já começou a caminhar? Já começou a atividade física? E ela falava, é que eu tenho vergonha. Eu penso logo que na academia todo mundo vai olhar pra mim e eu vejo aquelas mulheres todas bombadas, né? Que o povo já associa a bomba, né? Hoje eu penso naquelas mulheres todas bombadas e eu tenho vergonha do meu corpo. E é muito legal te trazer aqui, porque a gente escuta o outro lado da moeda. Porque, olha só, o quanto a nossa sociedade, ela tá sempre colocando esses pesos em cima da mulher. Gente, para pra pensar. A minha paciente não queria ir pra academia, porque ela se sentia que ela não se encaixava ali. E você, que em teoria, talvez você fosse o perfil da pessoa que ela pensa. Ah, ela vai me criticar se eu for. Pensando que ela tá te julgando, Então, no final das contas, nós mulheres estamos sempre nos preocupando e overthinking, né? O termo em inglês significa pensamentos ansiosos, excessivos, sobre o que os outros vão pensar da gente. É exatamente isso. Eu cansei só de falar, porque é algo que tá presente no nosso dia a dia. Então, antes da gente continuar na nossa conversa, eu quero olhar pra cá e dizer, se você não se acha que está dentro do padrão de beleza imposto pela sociedade, por quem seja lá que for, não vai pra academia ou não faz atividade física por vergonha, você tem que pensar que você é a sua única e melhor companhia para o resto da sua vida e a única que vai estar sempre com você, presente 24 horas, se você não acreditar em Deus. Se você acreditar em Deus, aí você tem uma segunda companhia. Graças a Deus, pra mim. E se você gosta de se exercitar, quer entrar no mundo fitness, do fisiculturismo e tá preocupada com o que as outras pessoas vão pensar, não esteja nem aí pelo mesmo motivo. Porque você é a sua melhor companhia e, no final das contas, quem tem que se preocupar, gostar e se importar com você é, primeiro de tudo, você mesmo e as pessoas que você ama. Se o teu marido, se tua mãe, se tua amiga são pessoas próximas que se preocupam contigo e você sabe que elas têm razão em algum ponto que elas te sugerem mudanças, ótimo, ok, presta atenção. Mas se for uma crítica vindo de uma pessoa que você não sabe nem quem é, vamos repensar os nossos conceitos e uma das intenções desse podcast ser feito por mulheres e para mulheres é justamente para a gente mudar essa preconcepção e nós mulheres temos que nos unir. Que bom, Dani, que você foi pra academia com o corpo que você tem. E que bom, Letícia, que você vai, talvez, algum dia pra o McDonald's com o corpo que você tem. E, gente, se eu for pro McDonald's, qual o problema? Gente, vamos abrir a cabeça? Ai, me irritei, desabafei também. Tá certíssimo. E outra questão é que muitas mulheres não têm medo de ir pra academia, têm vergonha,
porque ali tá acima do peso, tem vergonha de entrar na academia. Acredite, todo mundo que está ali na academia está buscando melhorias. Todas as pessoas que estão ali dentro, elas estão buscando melhorar. Então, as críticas, se for de a gente escutar críticas, normalmente são de pessoas que não estão ali. É daquela pessoa preconceituosa da família, aquela tia que não entende a importância do exercício, é aquela mãe que já tem uma cabeça mais antiga, que não entende qual é o benefício de ir lá e levantar pesos. Então, normalmente, as pessoas que vão criticar são pessoas leigas. Quem está ali dentro da academia, não se preocupe, ninguém vai lhe criticar. Estão ali para lhe apoiar. As bombadas, né, como você disse, elas são pessoas que também já tiveram início, a gente também já começou. A diferença é que eu comecei antes, mas eu também já tive um começo, eu tive minhas dificuldades, então eu vou entender uma pessoa que está começando também. E eu vou acolher e incentivar. E isso é o que eu faço no meu dia a dia. É acolher, independente de quem seja. Se seja aquela pessoa iniciante do zero, inclusive eu trabalho com pessoas do zero, iniciantes, até torná-las elas avançadas. Inclusive, quem for olhar lá no meu Instagram, tem uma aluna minha que é muito famosa, a Silvana, que ela foi uma pessoa que chegou até mim, todas essas questões, com obesidade, autoestima baixíssima, cheia de dores. Posso te dar um spoiler? Uhum. Uma fofoquinha aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Boatos, que Silvana será entrevistada pelo Papo Fino. Boatos. Eu super apoio. Boatos, assim. Silvana hoje ela é fisiculturista, uma mulher que começou a treinar depois dos 40, nunca tinha feito musculação, odiava musculação, tinha aquele preconceito, aquela ideia errada sobre músculos, né? Tinha um preconceito, mas era por quê? Porque ela não tinha, ela nunca teve, ela nunca conseguiu, como tu tá dizendo, né? Que às vezes a pessoa que critica é porque ela não conhece ou ela nunca conseguiu. E às vezes diz muito mais sobre ela, sobre uma frustração dela mesma, pessoal, dela com ela mesma. Era até, assim, que bom que você puxou esse assunto, porque era até isso que eu iria perguntar, assim, qual que você acha que é a maior dificuldade para quem tá começando? Para quem tá, vamos usar o exemplo da Silvana, que no caso, mais de 40 anos, ela tinha algumas questões de saúde, sim, né? Sim. E aí, oi Letícia, o meu médico pediu pra eu começar a atividade física, eu tenho muito medo, eu nunca fiz isso na minha vida, o que eu faço? Eu acho que a maior dificuldade que essas pessoas enfrentam é bombardeadas de informações de todos os lados por pessoas que não são apropriadas para dar... Não são profissionais. Profissionais, não são apropriadas para dar opinião. Por exemplo, ela chegou até mim com problemas seríssimos de... desgaste no joelho, né? Ela sentiu muitas dores no joelho. Então, uma pessoa leiga jamais vai dizer, vai pra academia levantar peso que tu vai melhorar. Uma pessoa leiga não vai dizer isso. Então, a pessoa leiga vai dizer, não, tu vai pra academia com o joelho doendo desse jeito, vai piorar. Então, escutar comentários de pessoas que não entendem, é isso que eu recomendo que as pessoas evitem. E o pior, quando o médico diz, vai pra academia fazer fortalecimento, esse médico é doido. O conselho que eu dou é que filtre de onde você está escutando a informação. É uma pessoa que já treina? É uma pessoa leiga? É um profissional da saúde? Então, para quem está iniciando na musculação, observe bem quem está lhe trazendo a informação, né? Se é uma pessoa leiga, cuidado, porque ela vai criticar baseado nas informações que ela tem, no conceito que ela tem, às vezes nos preconceitos que ela tem. Então é muito importante escutar profissionais, seja se o médico falou para você fazer musculação, escute ele. Se a sua nutricionista orientou, procure a orientação de um profissional de educação física, uma pessoa da saúde, ou até mesmo aquela amiga que já treina, pergunta para ela como é que é, chama para ir para academia junto, eu posso ir com você. Se juntar a pessoas que também vivem o mesmo convívio, não ficar escutando as críticas de pessoas que não importam, né? E assim, existe grande diferença, eu não vou falar nem de atleta, tá? Uhum. Sim, não vou falar de atleta, mas existe grande diferença do treinamento para a mulher e para o homem? Assim, eu tô perguntando, eu já tenho uma noção, mas eu acredito que isso seja pergunta de muitas pessoas, porque a gente escuta muito. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, aquele famosíssimo meme. Menino, vai levantar tanto peso assim pra quê? Vai ficar parecendo um homem. Sendo que os homens estão querendo, também estão tentando, não estão conseguindo. Primeiro, a gente tem que entender que todos nós temos músculos, né? Se você vai ter uma musculatura mais aparente, é porque você está trabalhando aquela musculatura. Independente seja homem ou mulher, então
isso não importa, né? Aí ele me perguntou se o treinamento é diferente do homem e da mulher, o né? foco, se eu preciso focar em grupos musculares diferentes, talvez resistência, alguma coisa assim? Pronto, não, assim, relacionado ao treino, normalmente é mais pelo gosto do perfil físico, né? O homem normalmente ele quer mais braço, mais ombro, costas, né? E a mulher ela quer muito desenvolver pernas e glúteos. Mas isso não é uma regra, porque eu conheço muitas mulheres que também querem desenvolver braços e ombros também. Eu acho que hoje em dia isso tem mudado também um pouco. Tem mudado, porque as mulheres têm gostado cada vez mais de ter braços definidos. Só que a proporção, a magnitude de desenvolvimento muscular é totalmente diferente do homem e da mulher. O homem ele vai ganhar muito mais massa muscular mais rápido do que a mulher por questões hormonais. Então as mulheres podem treinar pesado, não tenham medo, vocês não vão ficar musculosas parecendo homens. Inclusive, é muito difícil você ver hoje em dia um homem com muito músculo no braço. Então, o perfil de homem pode ser... né? Depende, né, de que homem a gente está falando. Homem a gente está falando, faz sentido, é verdade. A gente pode ir já nos direcionando, porque eu acho que tem muita gente tão curiosa quanto eu sobre a sua vertente de fisiculturista. Assim, como é que funciona o preparo? O que é que muda no treino? A alimentação? Você pode contar um pouquinho dessa trajetória? Sim. Vamos usar como exemplo o ano passado, 2024, que foi quando você foi bicampeã... Do Arnold. Bicampeã não, vice-campeã. Vice-campeã. Do Arnold, né? Beleza, vamos lá. Pronto. Relacionado ao treino, vamos falar primeiro do treino. Ele não muda muito, né? Na verdade, a gente vai só priorizar pontos estratégicos do físico que precisam ser mais desenvolvidos para se enquadrar na categoria. No meu caso, a categoria biquíni tem que ter um desenvolvimento maior de ombros, né, costas e glúteo. Sem ter quadríceps muito desenvolvido, coxa muito grossa, né, sem ter muito volume muscular, apenas alguns contornos mais desenvolvidos, né? E o físico ele tem que ser todo proporcional, não tem que ter nada assim chamando mais atenção, é tudo muito proporcional. Então, às vezes, se eu já estou com o ombro no tamanho ideal, eu diminuo um pouquinho do volume de treino de ombro. Se o meu glúteo ainda está um pouco menor do que deveria, aí eu vou treinar um pouco mais de glúteo. Então, a gente vai... detalhes. A gente vai moldando o físico de acordo com o treinamento. E assim, é muito detalhe mesmo. Se eu tenho musculatura, eu tenho um formato do glúteo, eu quero, na pose de lado, eu quero ter um glúteo um pouco mais projetado, mais alto. Então eu vou escolher os exercícios que vão trabalhar aquela musculatura mais alta do glúteo para dar uma proporção melhor, mais bonita na pose. Então é muito detalhe. Inclusive quem faz o meu treino sou eu. Não tenho treinador. Mesmo? Eu me analiso e eu faço o meu treino. Eu quero até fazer uma pergunta que enquanto você falava, eu me lembrei da época da faculdade, a gente conversando sobre transtornos alimentares e também conversando um pouco sobre o início da nossa conversa, né? Da pessoa que leva a marmita pro evento ou que escolhe comer a salada no restaurante. Vou falar sobre alimentação. Assim, não é nem falar sobre alimentação, mas eu queria questionar se você conhece alguém ou o que é que você faz no seu dia a dia para que isso não se torne algo doentio, a busca pelo corpo perfeito. Sim. Assim, porque, por um lado, eu penso, é o seu trabalho, é o seu meio de vida, então realmente você tem que ter essas minúcias e esse detalhismo, esse perfeccionismo mesmo. Mas só que eu me toquei, vigorexia, para quem não sabe, é um transtorno alimentar que ele não está documentado na lista de transtornos alimentares do DSM, porque ele é muito novo. Mas a ortorexia, eu tô falando vigorexia, mas eu tô pensando em ortorexia. A ortorexia é exatamente essa busca incessante, insaciável e patológica, vale ressaltar, de um corpo perfeito. Então, o orto seria igual, a pessoa acha que ela tem que ter 50-50, se tiver 50,1 tá errado, a pessoa não consegue nunca sair do modo dieta, não consegue nunca sair do modo treino. É como se fosse a sua rotina, sendo que levado para um estado de exagero, realmente psicologicamente patológico. Aí a minha pergunta é, quais são os cuidados que tem que ter
até de frustração de participar de uma competição e não talvez de comparação. Vem muitas coisas na minha cabeça desse ponto. Quem me acompanhou, né, ano passado, eu postei bastante, eu gosto de postar minhas preparações, a minha alimentação, meu treinamento, como funciona tudo, para as pessoas perceberem que não é só, que também existe um preconceito relacionado é só hormônio, né? Existe toda uma preparação, uma dieta muito restrita, e eu sempre deixo muito claro que aquele tipo de dieta é só para competir. Eu não vivo comendo daquele jeito. A minha dieta para um campeonato, ela é muito restrita, tem muita restrição de carboidratos, gorduras, é tudo muito pesado, tudo calculado. Consequentemente de micronutrientes, né? Muito. Então, assim, eu só como bastante proteína, muita verdura, salada, né? E o carboidrato sempre muito baixo. E assim, tudo muito pesado. E aí eu sempre deixo mostrar, gente, isso aqui não é o real, isso aqui não é saudável. A gente faz esse tipo de dieta por um período pequeno para atingir um físico, para apresentar num palco. Não é para eu viver desse jeito, não vivo me alimentando dessa forma. Então, não queiram viver como atleta se vocês não vão competir. Não dá, nem o próprio atleta ele não vive com a dieta para competir, aquela dieta restrita. Então, eu sempre tento mostrar nas redes sociais esse lado para as pessoas entenderem que não é para viver dessa forma. E aí tem que ter um certo cuidado, porque muita gente pode querer aquele resultado, né? E pensar assim, ela fez essa dieta, eu vou fazer essa dieta também para atingir aquilo ali. E às vezes quer viver zerando carboidrato, viver fazendo dieta restrita. E isso vai causar prejuízos muito sérios à saúde, tanto mental, né, como também física. Então a gente sempre tem esse cuidado de estar mostrando a realidade. Pelo menos eu gosto muito de mostrar a realidade, né? É tanto que agora eu tô comendo normal, uma alimentação saudável, com bastante carboidrato mesmo. Aí eu costumo postar e mostrar, olha, eu estou comendo carboidrato, eu não vivo daquele jeito, ele é só pra competir. Deus me livre com É que nem quando o povo me vê comendo bolo de chocolate. Vale, Nutri come isso. Eu falei, gente, eu sou nutricionista porque eu gosto de comer, se eu te contar. Exatamente. Eu também gosto muito. É muito interessante isso que você falou, porque eu acho que abre a mente das pessoas pra gente avaliar qual é o tipo de conteúdo que a gente consome na internet. Sim. Porque a gente vê, principalmente, eu vejo isso não por parte de profissionais como você, mas das influencers, postando o corpo perfeito e um culto ao corpo perfeito. Isso acaba inevitavelmente gerando comparações irreais e desproporcionais. Você sabe, a gente gosta da fofoca, né, Letícia? Eu vou ter que abrir aqui, eu vou ter que expor, tá bom? Gente, meu produtor é maravilhoso. Ele já tá preocupado. Primeira pergunta que ele fez pra Letícia, ele tentou disfarçar, mas não foi a primeira não, mas foi a terceira. Letícia, você é natural? E eu amei a tua resposta. Eu achei linda a tua resposta, meu olho brilhou. A resposta foi sim. E eu sempre falo sobre isso para explicar que é um corpo alugado. Então, quando a gente está pensando em uso... Eita, vamos polêmico. Vamos polêmico. Quando a gente está pensando em uso... Vou beber água. Vai beber água. Em uso de esteroides, a gente está realmente pensando em um corpo alugado. Então, assim... Só para deixar bem claro, eu acho que como eu vou respeitar que a gente conversou aqui, não queria entrar muito nisso, só pra gente deixar claro, o uso de esteroides ele deve ser feito por um profissional, acompanhado por um profissional, e o corpo alugado é no sentido de que... É insustentável. É insustentável. Um dos preconceitos que eu até anotei e esqueci de falar é que as pessoas também têm um preconceito de que achar que aquele físico de palco, né, aquele físico que as mulheres apresentam no palco é o físico que a pessoa vai viver daquele jeito, extremamente definida, com veias aparentes, né, a pele fina, mas ali a gente faz estratégias nutricionais e também de treino para ficar daquele jeito para aquele dia. E também tem o uso de hormônios que também auxiliam, eles são a cereja do bolo, né? Mas aquele físico, ele é um físico alugado. Não dá para outras pessoas verem aquilo, eu quero esse corpo. Até eu queria. Não dá, entendeu? É insustentável. Quem me acompanha vai perceber que o físico que eu estou hoje não é o físico que eu estava há 2, 3 meses atrás, quando eu estava competindo. É totalmente diferente. Inclusive, uma semana depois do campeonato, meu físico já é totalmente diferente. Então, eu sempre tento dizer que não dá para você querer aquele físico
eu vou ficar fazendo dieta restrita por muito tempo, eu vou usar hormônio, não vai conseguir se manter daquele jeito. Então, vai ter frustrações, vai ter muitas decepções, porque não dá para se manter daquela forma. Infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa. Eu queria saber se a gente tem alguma pergunta da nossa plateia. Temos. Claro que o nosso produtor, ele na verdade, ele fez um TCC de perguntas para você. Pode falar, meu parceiro. Diga aí. São 2 perguntas. A primeira é bem mais tranquila. Bem mais tranquila. Bem mais tranquilo, da segunda. Não, pô. Letícia, né? Você que é especialista em modelar shape, né? Pra gente que não quer ser competidor, mas que quer ter um shape legal, né? O que você julga, quais que são os pilares principais, assim, pra você ter um bom shape? Assim? Pronto. Quando a gente chegou, ele estava falando que queria ficar com um físico seco, grande e tal, né? Mas minutos depois ele estava comendo um bolo de chocolate. Caramba, ó, viu que não fui eu, né? Não, eu tô só comentando aqui. Aí, assim, eu tenho que ser sincera, né, realista, de que a alimentação, ela é fundamental. Não adianta a pessoa querer fazer o melhor treino, se matar na academia, treinar domingo a domingo, se a alimentação não tiver adequada, né? Certo que a gente tem que ter um equilíbrio, também não pode ser algo extremamente restrito. Mas, de fato, ter uma redução drástica, né, em açúcares, alimentos ultraprocessados, gorduras, né? Tem que ter um controle disso. Tanto que não é tirar totalmente, mas é reduzir bastante. Porque a alimentação ela vai ser fundamental, além de uma constância nos treinos, né? Tem que ter a junção das duas coisas. Treino constante, com progressões, com planejamento, sem estagnar, né, naquele treinamento, e aliado à alimentação balanceada, calculadinha, com nutricionista calculado, quantidade de proteínas, carboidratos, tudo bem calculado. E eu acho que é importante também você avaliar quais são as suas prioridades, sabe? Assim, não estou respondendo a pergunta, mas estou falando para o público geral mesmo. Você vê qual é a sua prioridade. A minha prioridade é a saúde. Beleza. Você não precisa, às vezes, utilizar-se desses meios e dessas restrições. Ah, não, mas a minha prioridade, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela falou assim, Thaís, eu não preciso, mas eu quero me desafiar a ter o menor percentual de gordura que eu consigo. Ela já é casada, já tem filhos, assim, então a questão hormonal, no caso, para a fertilidade, não é algo que impacta tanto. E eu entendi que aquilo era uma motivação para ela, algo realmente, um sonho, um projeto. Isso, um projeto. Eu falei, ok, você entende que vai ser difícil, que não vai ser fácil, ela entendo, ela marcou lá, ciente e desejo continuar. Tipo, quando você vai aceitar os termos de compromisso, né? Então, assim, qual é a sua prioridade? Sua prioridade é saúde? A sua prioridade é se desafiar? A sua prioridade é se olhar no espelho e gostar do que vê? Então, a gente tem que adaptar as nossas ações e a nossa rotina para aquilo que é essencial pra gente, né? Sim. Pra gente finalizar, eu queria, por favor, que você deixasse uma mensagem motivadora, uma frase, um texto, o que você quiser para as mulheres que estão nos ouvindo. Eu queria dizer que muitas mulheres desconhecem a sua real força, né? Elas não sabem o quão fortes elas são, que tipo de dificuldades elas conseguem enfrentar, porque elas evitam. E o que eu quero dizer é que acredite em você mesma, se desafie e supere suas dificuldades e corra atrás dos seus objetivos. Todas as mulheres são capazes de conseguir coisas extraordinárias. Que lindo! Gente, é isso. Esse foi mais um episódio do Papo Fit. Por gentileza, não esqueçam de se inscrever, de deixar o sininho ativo no canal, de curtir, compartilhar com todas as suas amigas que você acha que precisam desse empurrãozinho para se desafiar. Eita, gaguejei. Para se desafiar e nos siga nas redes sociais. Os contatos da Letícia estão aqui embaixo na descrição do vídeo ou do podcast, do áudio que você está ouvindo. E nós nos vemos no próximo Papo Fit. Tchau.